esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Sentados, façamos um tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo a luz do Espírito Santo para nos fazer compreender tudo o que essa palavra hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando com Jesus para a Páscoa, caminhando com Jesus para Jerusalém. Durante a Quaresma, nesse ano, sempre que a gente está lendo o Evangelho de Mateus ao longo do ano, a cada 3 anos a gente lê o Evangelho de Mateus todo. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito dentro de uma estrutura muito lógica, muito bem organizada. A Quaresma que a gente celebra põe a gente nos passos de Jesus e, na verdade, a gente caminha com Jesus na direção do Oriente, na direção de Jerusalém, onde em Jerusalém Ele morre e dá a vida por nós. No Evangelho de hoje, de domingo passado para hoje, que Jesus estava no deserto, nas tentações, de domingo passado para hoje, nós estávamos no capítulo 4 domingo passado, não foi? Tome lá hoje. Estamos hoje no capítulo 17 de Mateus, versículos 1 ao 9. Sabe quantos anos passaram? 3. E a gente precisa falar isso, não só falar, mas precisa que cada um se situe na importância dessa cena que acontece hoje. Ela é um pouco síntese, uma forma de avaliar tudo que Jesus fez durante esses 3 anos. Fundou a igreja,
e com a igreja passou 3 anos educando a igreja, ensinando a igreja e realizando prodígios, milagres e sinais. Jesus era bom judeu, piedoso, seguidor das tradições e da lei judaica do Antigo Testamento. Todos os anos ele ia a Jerusalém com a família dele celebrar a Páscoa em Jerusalém. Durante esses 3 anos também, todo ano ele ia. No Evangelho de Mateus, não só Mateus, Marcos e Lucas também, relatam que nesse 3º ano, que é o de hoje, quando Jesus viaja para Jerusalém com os discípulos, havia uma atmosfera diferente, tanto em Jesus como nos discípulos. Parecia um fim de ciclo. Nessa viagem, quando estão percorrendo o caminho, nós estamos no capítulo 17, e eu peço a tarefa da semana: ler o capítulo 16, o que está antes disso aqui, combinado? Leiam o capítulo 16. Eu conto brevemente o que aconteceu no capítulo 16, senão nós não entendemos a grandeza dessa cena no monte. No capítulo 16, Jesus com os discípulos está viajando para Jerusalém, indo a pé para a Trindade. Numa certa altura, o povo empolgado, entusiasmado, uma multidão danada, está indo para passar. Naquela época se passava muitas vezes 50 dias, até a festa de Pentecostes, que era o fim das colheitas, ficava lá em Jerusalém. Então era uma muvuca boa, né? O povo levando a matula, carneiro, cabrito, boi, vaca, os cereais, azeite, para chegar lá e passar mais de um mês. Durante essa viagem, enquanto caminham para Jerusalém, num certo momento, no capítulo 16, Jesus fala para os discípulos: moçada, cheguem aqui, preciso contar uma coisa para vocês. Chegando em Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado e vou ser morto. Pá! Você imagina você viajando de férias e a sua mãe e o seu pai falam: moçada, nós estamos indo de férias, nós vamos passar um mês lá, mas no 20º dia da nossa viagem eu vou morrer. Você daria conta de completar a viagem? Então, a gente tem que pensar nessa linha, não é? A dimensão humana de uma conversa dessas. Imagina, o chefe, fundador da igreja, conduziu a igreja nesses 3 anos, e de repente ele fala que agora chegando lá ele vai ser rejeitado, perseguido, morto na cruz. E diz: mas não fiquem apavorados, não se desesperem, porque no 3º dia eu vou ressuscitar. Ah, Jesus! Quando alguém querido nosso morre, pode falar de ressurreição do tanto que for, que a ideia da morte sempre ela é muito forte, não é? Até que a gente vai desgrudando da ideia da morte e colocando no lugar dela a força da ressurreição, às vezes demora tempo, e às vezes a gente precisa respeitar esse tempo. Tem um pai celebrando pelo filho que se enforcou. Pensa, a experiência de um pai, né? Se encontrar seu filho de pendurado numa corda. Não é assim. Você esquece. No caminho Jesus avisa isso. E ele avisa no momento em que os discípulos estão empolgados demais. Na viagem, ele vai com os discípulos para um lugar à parte, pergunta: o que o povo está dizendo que eu sou? Eles falam: uns que é Moisés, João Batista, Elias ou algum dos profetas. E para vocês quem eu sou? Pedro diz: o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te dou as chaves do reino. Tu és pedra, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Mais um pouco, Jesus conta que vai morrer em Jerusalém. Pedro chega em Jesus, fala para Jesus:
Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus quebra o pau com Pedro, dizendo para Pedro o quê? Vai para longe de mim, o quê? Satanás, você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas de um homem. Então, aí continuaram a viagem. Do dia que Jesus deu a chave para Pedro, e no mesmo dia anunciou a morte, e deu uma bronca, uma catracada em Pedro, passaram 6 dias. Vamos ver? Se você pegar a sua Bíblia em casa e ler o Evangelho, você vai ler assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo. Pegue o seu Evangelho e leia comigo. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Para lá. Então, na sua Bíblia que você vai ler essa semana, está escrito, você vai ler o capítulo 16 e o comecinho do 17. Depois desse conflito, Jesus anunciar a sua morte e dar essa catracada em Pedro, Pedro ficou com um bico desse tamanho. Essa semana foi a semana do Dia Internacional da Mulher. Vocês mulheres sabem o quanto nós homens temos dificuldade quando vocês anunciam uma notícia ruim das coisas na família. Não somos fracos? A gente fica emburrado, a gente fala, os maridos falam, bem, pelo amor de Deus, tá bom, bem, toma conta desse trem lá, resolve isso para lá, vai lá. Não é assim que nós resolvemos, homens? Não é, mulheres? Vai lá, resolve isso, eu não dou conta, você sabe que eu não dou conta, eu faço o que for, mas vai lá. Jesus continua a caminhada, desse dia que ele anunciou a morte, deu a chave para Pedro, anunciou a morte, deu a bronca em Pedro, continuou a viagem e estava um clima muito pesado. O clima era esse clima tenso do Senhor que anunciou que ele vai ser rejeitado, perseguido e morto na cruz. E os discípulos estão emburrados, tristes. Você imagina a cena. Quando termina, provavelmente chegando perto da tarde, na viagem, lá de onde Jesus morava na Galileia, indo para Jerusalém, a direção do nascer do sol, do Oriente que a gente chama, na viagem, nesse percurso tem uma alta montanha que a gente chama de Monte Tabor. É um dos montes, um dos lugares mais bonitos do mundo que eu já vi na minha vida. Porque tem o Vale do Jordão, e de cima dessa montanha gigantesca você enxerga 360 graus de um vale enorme, com fartura e abundância, e muito longe as montanhas do deserto, que não tem mais fim. Então é uma cena estupenda. Então, chega ao pé dessa montanha, Jesus fala, moçada, provavelmente era sexta-feira à tarde, porque o 6º dia, amanhã era sábado, eles guardavam o sábado. Aí Jesus fala, moçada, vamos baixar acampamento aqui, desarreia os jumentos, solta os bichos, põe para comer, arma as tendas, faz o fogão, prepara. E Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo, e sobe com eles uma alta montanha. Pedro, Tiago e João nós vamos repetir muitas vezes a ideia de 3 hoje. Pedro, Tiago e João, já teve o 6, que é 2 vezes 3, não é? Agora, Pedro, Tiago e João 3. Leia de novo. Olha a cena, olha os verbos. Jesus tomou consigo. Ele é sujeito do processo.
Pedro, Tiago e João, seu irmão, levou a um lugar à parte. Então a ação é dele, ele é sujeito, ele toma consigo, ele os leva a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Todo católico cristão celebra o domingo, dia do Senhor. Vão passar 6 dias e no 7º dia nós também vamos parar tudo e vamos vir para a igreja. E todas as igrejas no mundo, seja para entrar na igreja ou para chegar no altar, a gente sobe alguns degraus, símbolo dessa montanha. No meio das fadigas da sua vida, dos sofrimentos, das tristezas, das alegrias, das coisas boas, você para tudo, Jesus toma você com Ele, Jesus te traz à montanha. E na montanha, importa fundamentalmente que aconteça uma coisa aqui. Todas as vezes que você vem aqui, importa que você permita que aconteça uma coisa com você. Vamos ver? Leia. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O que é ser transfigurado, crianças? O que significa essa palavra? O texto vai explicar. Transfigurar é mudar de figura, melhorar a figura, realçar uma figura. Transfigurar significa mudar a cena triste para uma cena boa. Aqui concretamente o seu rosto brilhou como o sol. O rosto brilhou como o sol. E suas roupas ficaram brancas como a luz. O rosto como o sol. A roupa como a luz. Transfigurou. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés é o autor do livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. O povo do tempo de Jesus, quando falava da Bíblia, da Sagrada Escritura, dizia o livro de Moisés e os profetas. Então, o Antigo Testamento tinha os 5 primeiros livros da Bíblia, que chamava o livro de Moisés, e o resto do Antigo Testamento, o livro dos profetas. E Elias é o maior dos profetas. E o resto para nós hoje o Novo Testamento. Então, Jesus está conversando com Moisés e Elias. O rosto dele está como o quê? Epa, igreja, reage. O rosto está como? E a roupa? Como a luz. Olhe para cá, vou fazer uma extravagância para as crianças entenderem. Olhe para cá. A roupa branca como a luz, o rosto como o sol, é o mesmo que dizer, em cima da montanha, a autoridade da palavra de Deus carimba Jesus, autentica o documento que é Jesus. Ele é a palavra de Deus, entendeu? Viva. Jesus conversando com Moisés e Elias significa que há coerência profunda. O que ele fala é o que Deus falou. O que ele faz é o que Deus disse que aconteceria. Então, o rosto e a palavra carimbando. Isso é tão bonito. Você vai se emocionar com o que vem. Veja, tome lá comigo. Você, repita comigo: Jesus, ajuda-me descer hoje da montanha. Foi o Senhor que me trouxe aqui. Senhor Jesus, eu também quero que a sua palavra me marque, me carimbe, e que eu seja um documento vivo, carimbado com a autoridade de Deus. Amém. Entendeu?
é como uma tatuagem. Vamos ver a cena? Então está lá Moisés e Elias conversando com Jesus. Se você for no Evangelho de Marcos, que tem essa mesma cena, o Evangelho de Marcos fala assim: Moisés e Elias se entretinham com Jesus. Provavelmente os três numa pedra, nessa rocha, nessa montanha. As pedras lá dessa montanha, elas são todas da cor desse altar, todas dessa cor aqui. É uma montanha clara, já é alto. E montanha na Bíblia significa, o deserto é o lugar da provação, não é? A água é símbolo da purificação, e montanha é o lugar do encontro com, porque você olhava as montanhas e via as nuvens entrar a montanha entrar dentro da nuvem. Se falava para a gente na catequese antiga: Deus está perto de nós. A montanha significa o céu desceu, está perto da gente. Não é bonito isso? Mas veja o que vai fazer, o que vai acontecer. Enquanto Jesus está conversando com Moisés e Elias, desculpe, se você ler no Evangelho de Lucas essa mesma cena, Lucas diz que Moisés e Elias falavam da partida de Jesus que iria se realizar em Jerusalém. Alguma Bíblia traduz como conversavam com Jesus sobre o sofrimento com que iria glorificar a Deus. Então não é qualquer conversa. Parou, subiu a montanha para os discípulos terem um curso de Bíblia. Lembra que domingo passado o capeta levou Jesus sobre uma alta montanha e queria dar um curso de Bíblia para Jesus? Lembra? Jesus também faz isso. Ele pega os discípulos e dá um curso, mas muito maior do que o do capeta. Porque o capeta é para convencer Jesus a fazer o mal. Jesus quer que os discípulos se convençam em enfrentar o mal. A autoridade de Jesus é muito maior do que a do mal. Amém? Então veja. Olha a besteira que Pedro foi cometer. Tem 6 dias atrás que ele já levou uma bronca de Jesus enorme. Uma coisa muito bacana para falar. Agora, antes do carnaval, nós padres fizemos um retiro com o bispo de Patos de Minas. E o Dom, pregando o retiro, ele falou uma coisa tão bonita para nós, que eu nunca tinha percebido. Ele diz que no Novo Testamento, o primeiro nome que mais aparece no Novo Testamento, lógico, é o nome de Jesus. E o segundo nome, mais do que todos os outros personagens da Bíblia que mais aparecem no Novo Testamento, é o nome de Pedro. Tamanha a importância de Pedro para o Novo Testamento e para nós, a igreja. Pedro é símbolo da autoridade que ele recebeu de Cristo e para conduzir a igreja. Essa autoridade que às vezes é tomada por também fraquezas. Vamos ver? Ele que levou uma bronca 6 dias atrás, perde o medo e chega perto de Jesus agora. Olha o que ele propõe. Leia, versículo 4. Então Pedro tomou a palavra e disse: Eu quero que a igreja seja mais vigorosa. Vamos? Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Já preguei 2 anos atrás, o ano passado e o ano atrasado, esse evangelho. Quantas pessoas tinham na montanha? Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. Quantos eram? 6. Pedro propõe fazer quantas tendas? 3. Ele diz a Jesus assim: não, mas esse trem aqui tá para acabar de bom. Tá bonito demais isso aqui, Jesus. É bom ficarmos aqui, tá confortável. Aqui sim, compensa seguir o Senhor.
o Senhor é poderoso, olha o que o Senhor é capaz. O Senhor é capaz de trazer o céu para a terra. O Senhor conversa com Moisés e Elias. Moisés, Elias e Enoque são os 3 únicos personagens que o Antigo Testamento fala que não conheceram a corrupção da carne. Os crentes falam que nós falamos um absurdo. Como é que Nossa Senhora foi assunta ao céu sem apodrecer o corpo dela na terra? Os crentes não sabem de Bíblia direito, não sabem ela toda. No Antigo Testamento fala que Moisés, Elias e Enoque foram para o céu sem conhecer a corrupção da carne. Jesus está conversando com 2 que subiram ao céu sem apodrecer no túmulo. Entendido? Pedro fala para ele: é bom ficar aqui, vamos ficar aqui. Vocês 3, eu, Tiago e João, nós vamos fazer 3 tendas para o Senhor, para Moisés e Elias. Vamos ficar aqui, Jesus. Jesus, sossega, esquece esse negócio de sofrer, de morrer na cruz, esquece isso. Vocês mulheres, quando vê que a família do seu marido está virando um peteco, a sua família está passando por dificuldades, você fala: bem, eu sei que você está cansado, sei que você não gosta, mas nós vamos ter que hoje almoçar lá na sua mãe, no seu irmão, ele não está bem. Isso existe? Existe? O que nós vamos falando? Bem, pelo amor de Deus, estou cansado demais. É bom ficar aqui em casa, está tão bom. Comprei os trem tudo, pus minha cerveja para gelar. Vamos ficar aqui, não vamos caçar confusão. As meninas e meninos no sofá. O Papa Francisco falou na Jornada Mundial da Juventude que os jovens de hoje são moças e rapazes aposentados do sofá, ou lá no quarto, no celular, ou no computador, não são? Queremos ficar em cima da nossa montanha no conforto. A criança que só quer ficar, crianças olhem para cá, criança que só quer ficar na montanha do conforto, de brincadeira, brincar e mais nada, comer besteira na montanha só de batata frita, de tudo que faz mal para a saúde, mas dá prazer, é bom para mim, está saboroso agora, lasque o resto. Isso existe? Tentação de Pedro: é bom ficarmos aqui. Domingo foi a tentação de Jesus, hoje é a nossa tentação. Nós somos tentados a subir a montanha, até com Jesus, até viemos com Ele, até queremos que Ele nos conduza aqui, subimos aqui, mas a gente quer descer da montanha e Jesus a bênção já tenha ido na frente e resolvido os problemas. Nós temos muita dificuldade de confrontar com a cruz nossa e a cruz da família e do mundo, não temos? Na maioria das vezes a gente vem à igreja sonhando com uma bênção, ficar livre da cruz. E se você é pai e mãe, esposa e esposo, essa é uma cruz que você pode rezar o que for, mas o Senhor não te libera dela. Quando você reza para o seu marido que está te dando trabalho morrer e te deixar livre, para sua esposa morrer e te deixar livre, fica muito pior se essa reza sua for atendida. Se você pede para ficar livre da cruz, só piora para você. Pedro diz a Jesus: Senhor, vamos ficar aqui, 3 tendas. Vocês têm 3 tendas e nós somos 3 sem teto. Eu, Tiago e João, o Senhor não preocupa com a gente, fica com Moisés, a gente faz o lanche para vocês, a gente arruma o que vocês quiserem. Nós enfiamos debaixo de uns galhos do pau numa moita ali, Jesus. Pedro era pescador, né? Tiago e João também era pescador, junto com André, irmão de Pedro. Então, pescador é contador de lorota, né? Nós enfiamos num canto ali, desde que o Senhor não fala em problema. E se tem uma coisa que pescador gosta é de esquecer problema, não é? Está nervoso? Vai pescar nada, está nervoso, vai pecar. Se fosse pescar, estava ótimo, não é? Está nervoso, vai pecar, para sarar o nervosismo. Pescar nada. Tudo chibungagem essa conversa de pescaria. Ir para o silêncio da beira do rio,
ficar lá, vai nada, leva uma lereia muito maior do que a que está enfrentando dentro de casa. Mas dentro de casa não tem paciência com os filhos. Isso existe? Pedro também, Tiago e João, 3 pescadores que não estão aguentando Jesus falar de sofrimento e de cruz e de problema. E na montanha querem ficar no sofá, no conforto. O pecado que mais escraviza os esposos, as esposas, os pais e mães e os filhos. O pecado que mais corrói a nossa vida é a busca do conforto para cada um e lasque o resto. Não é? Não é? Só que você não tem noção da besteira que Pedro foi fazer, propondo isso para Jesus. Agora, acontece uma cena extraordinária. Vamos ver? Leia. Pedro ainda estava falando, do jeito que ele cortou a conversa de Jesus com Moisés e Elias, o Divino Pai Eterno cortou a conversa dele com Jesus. Leia. Pedro ainda estava falando, vamos? Quando uma nuvem luminosa os cobriu com A nuvem luminosa cobriu. com sua sombra. Como é que pode uma nuvem luminosa fazer sombra? Se fosse luminosa, faria era luz, né? Sabe o que isso significa? Que na fé você sempre caminha tendo confiança mais do que certezas. Entendeu? Na fé você não caminha com um documento, com um contrato que você faz com Deus, que se você fizer isso, Ele vai fazer aquilo. Na fé, você caminha tendo esperança, confiança, mas você dá tudo de si, e o resultado está na mão de Deus, não é? Muitas coisas na vida nossa, a gente esforça infinitamente, e o resultado é pequeno, às vezes nem vem, não é? Na fé, você pode estar na montanha, você pode estar dentro do céu, mas na fé, você não tem o controle. A nuvem luminosa cobre com a sombra, porque o controle é de Deus, o controle é de Jesus, e não seu. Vamos ver? Desculpe, o rosto brilhou como o sol, a roupa ficou branca como a luz, a nuvem é luminosa, 3 vezes o sinal da luz e do fogo, símbolo da presença do Espírito Santo. Igreja, reage. Símbolo da presença do Espírito Santo. Aí, igreja, diga comigo: Jesus, estou na montanha com o Senhor. E aqui também eu creio firmemente que está presente a luz, o fogo do Espírito Santo. Amém. Na montanha você está com Jesus, com o Espírito Santo, e agora o Pai, o Divino Pai Eterno. Vamos ver? Leia. E da nuvem uma voz dizia: brada, igreja. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Da nuvem sai uma voz, sinal da presença do Divino Pai Eterno. A voz diz: esse Pedro é meu filho amado, Pedro, no qual eu pus o meu agrado, Pedro. Pedro, olhe para cá. Agora mesmo eu falei que você, quando sobe a montanha, a única coisa que Deus quer de você é que você escute a Ele. Se você sobe a montanha e não escuta Deus, essa subida não resolve nada. Você pode querer e pedir que Ele te escute, Ele te escuta, mas se você não escuta Deus, essa subida não resolve nada. Por isso o Divino Pai Eterno dá uma bronca com Jesus, com Pedro, do jeito que Jesus deu uma bronca com Pedro o dia que anunciou a morte. O Divino Pai Eterno fala: Pedro, cala a boca, Pedro, sossega, Pedro, quieta, Pedro.
Eu queria saber o nome de cada um de vocês para poder pronunciar aqui e dizer para você que, ainda que você esteja sentado, até começando a cochilar, mas sua mente e seu coração não desliga. Você cochila porque sua cabeça e seu coração estão preocupados com outras coisas, e essa pregação e essa palavra não diz nadinha para você, porque você veio para essa igreja não conduzida por Jesus, mas conduzida pela agitação da sua mente, do seu coração e dos problemas que você está enfrentando e que você não sabe como. Isso existe. Jesus fala para você: cala sua mente, cala seu coração. O Divino Pai Eterno diz: sossega, escuta. Crianças, muitas crianças e muitos pais acham que não precisa trazer a criança para a igreja, porque ela não recebe a comunhão. E o mais importante, crianças, vocês ficam do ventre da mãe até os 9, 12 anos, você fica entre 9 e 12 anos vindo à igreja, não recebe o corpo e sangue de Cristo, porque você só pode receber o corpo e sangue de Cristo quando você tiver aprendido a escutar. A catequese mais importante que uma criança recebe é vir à missa e aprender a escutar. Eu recebi um vídeo essa semana de uma professora de sociologia e antropologia. Ela diz o seguinte: os pais modernos de hoje falam: eu quero poupar meus filhos do sofrimento. Quero poupar meus filhos do sofrimento. Aí não põe o filho para sofrer. Não põe o filho para escutar, não põe disciplina, pergunta ele o que ele quer toda hora. Como se uma criança tivesse condições de ter discernimento para o querer. Aí o pai fica amigo e não é pai. Deixa de ter autoridade e a criança pega o comando. E a criança tem vontade e necessidade de ser comandada também. É uma coisa psicológica, biológica, química, física. Tanto é que você não pede o seu filho para lavar o prato, mas o traficante pega seu filho, sua filha com 7, 8 anos, 9 anos e põe para trabalhar, porque hoje para o tráfico de droga, quanto mais criança infantil for, melhor para eles, porque menos o tempo de criminalização deles, não é? Aí você fica poupando o seu filho de esforço, da cruz que ele tem que abraçar, dos trabalhos, dos serviços, você poupa ele. Só que o traficante aproveita o potencial dele, e diz: eu tenho que pegar você, descobrir qual é o seu potencial e vou aproveitar você no mercado. Nós poupamos, o traficante não. E ela diz: aí o menino, a menina com 12, 13 anos, ela dá conta. Viram a briga das adolescentes lá no Rio Grande do Sul, na sala de a primeira semana de aula, pegar uma menina e estrangular uma jovem, porque olhou para o rapaz meu. Sabe por que essas meninas mataram a coleguinha? Porque não teve pai e mãe que tinha autoridade para dizer: você não é dona do que você quer. Nós pecamos por não ensinar os meninos e meninas caminho de renúncia, caminho da cruz, caminho de entrega. Mas o traficante ensina o caminho da entrega e diz: você entrega as encomendas, senão nós eliminamos você e picamos seu pai e a sua mãe, acabamos com a sua família, não é? Escuta, Pedro. Irmã, irmão, vou dizer uma coisa muito pesada. Na minha vida de padre, as pessoas contarem para mim até o fracasso, a derrota, numa crise, numa recaída no pecado, não me faz sofrer do tanto que me faz sofrer ver gente que vem para a igreja e que não aprende
a escutar. E o problema mais grave: quem não aprende a escutar, não aprende a ter discernimento. A escuta põe você num processo de organização dos sentimentos e dos pensamentos, dos projetos, das decisões. Entendido? A escuta educa você a organizar-se interiormente e organizar externamente. Toda pessoa desacertada na vida e na vocação de ser esposa, de ser pai, de ser mãe, na profissão, toda pessoa desacertada, ela só é desacertada porque faltou a autoridade de pai e mãe que ensinou a escutar. Escuta, mas não fica por aí. Vamos ver o que vem? Quando ouviram isto, leia a igreja, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Para lá. Eles ficaram o quê? E fizeram o quê? Caíram com o rosto em terra. Ô igrejinha xoxa e frouxa, ô povinho custoso. 3 anos com Jesus, 3 anos vendo os prodígios, milagres, sinais de Jesus, 3 anos escutando Jesus. Escuta, mas não ouve, vê, mas não enxerga. O Divino Pai Eterno interveio, falou: não dá, essa igreja que o meu filho fundou, não dá, eu tenho que ajudar ele a levantar essa igreja numa disposição mais profunda. Igreja, o que eu quero de você, igreja, é que ao meu filho vocês escutem. Vocês não pensem só em ficar pedindo, escutem. O medo, assustado, cair com o rosto, é própria de gente que não tem controle, porque não ouviu, porque não tem construção de convicções sólidas. Veja a cena do que acontece agora. Agora acontece uma coisa linda que eu peço a você, que você permita que Jesus faça com você. Você que escuta Jesus, permita que Ele faça com você o que Ele fez com Pedro, Tiago e João, caídos com o rosto por terra, parecendo mortos. Leia. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos, brada, e não tenhais medo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Crianças, também vocês, feche os olhinhos, incline a sua cabeça, diga comigo: Jesus, eu também vivo assustado, vivo com medo dos problemas, de perder o meu conforto, como Pedro na montanha. Jesus, eu também muitas vezes vivo com medo do sofrimento, da minha vocação, da minha missão. Jesus, eu te peço agora, se aproxime de mim, toque em mim, ordene que eu me levante, e ordene para que o meu medo da cruz, da minha missão, meu medo de enfrentar a vida lá embaixo, seja vencido na sua presença, com a autoridade da sua palavra. Salva-me, Jesus. Amém. Irmã, irmão, olha só o que vem. Veja comigo, tome lá. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus.
foi embora Moisés, Elias e o Divino Pai Eterno. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Olhe para cá. Olhe para cá. Quando terminar a missa hoje, você também vai descer da montanha com Jesus, não vai? Não vai? Quando terminar a celebração e você estiver voltando para sua casa, Jesus também vai pedir a você um segredo. Ele vai contar a você um segredo. Todas as vezes que você sobe essa montanha, Jesus dá a você a graça de ter um segredo, acesso a um segredo, a um mistério escondido de que Deus quer te revelar. E você desça dessa montanha, levando essa palavra de Jesus, que vai te ajudar a vencer toda a potência de medo da cruz e da missão sua. Amém? De verdade, amém? Mas tem uma coisa extraordinária. Jesus fala assim: olha, não conte para ninguém. Jesus parece as mulheres. A hora está tão bom o almoço, a mulher chega perto do ouvido do marido, fala: bem, você tem que fazer tal coisa, você tem que visitar seu tio, tem que visitar seu irmão, você tem que ainda antes, vamos, levanta da mesa. A hora do bom, bem, pelo amor de Deus, melhor hora, você tem que falar um trem desse para mim? Isso existe? Os discípulos estão descendo da montanha, num gás danado. Jesus fala: não conte a ninguém até que eu tenha ressuscitado dos mortos. Ah não, vai começar de novo essa conversa da paixão, da morte na cruz, do sofrimento. Ah não, Jesus. Irmã, irmão, você tem que aprender a escutar de Jesus o que você não quer ouvir. Na verdade, o que nós não gostamos de ouvir está na lista das coisas mais importantes que só nós temos que ouvir, porque só nós temos que resolver, não é? Não é? Vocês, pai e mãe, sabem disso. Esposas e esposos, vocês sabem disso. As coisas mais duras que nós não gostamos de ouvir são as que nós, unicamente nós, vamos poder resolver. Seu filho está doente, seu filho está passando mal, seu filho não está na sala de aula, fugiu, seu filho está matando aula, seu filho está no tráfico. É tudo notícia que só você tem poder, e nós queríamos não ouvir. E Jesus fala: desce da montanha, mas desce aberto para escutar também o que você não está afim de ouvir. Amém? Se você pedir ao Espírito Santo para descer com você, o Espírito Santo vai dar a você capacidade para ouvir o que você não quer. Não só capacidade para ouvir, mas o Espírito Santo vai dar a você discernimento para enfrentar o que você não queria enfrentar. Amém? Amém? Pegue o comecinho da segunda leitura. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo era um padre, presbítero, amigo de Paulo, muito amigo de Paulo. Ele foi para uma paróquia e o povo estava dando trabalho demais para Timóteo. E Timóteo estava querendo chutar o balde. Ah não, Paulo, essa igreja dá trabalho demais, esse povo é custoso demais, esse povo não escuta a palavra de Deus. Compensa não, Paulo. Paulo diz para Timóteo assim, leia: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho. Irmã, irmão, olhe para a cruz de Jesus e escute Jesus falar para você: filha, filho, irmão, irmã, sofre comigo pelo Evangelho. Você vai parar de sofrer por causa dos seus erros, dos seus pecados, mas você vai enfrentar outro tipo de sofrimento: sofrer por causa do Evangelho. Leia:
Por que compensa sofrer? Porque o Evangelho torna a gente fortificado pelo poder de Deus. Deus, leia, nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. A graça já foi dada. Você não precisa de mais graça subir nessa montanha, não. Já foi dada. A graça nos foi dada em Cristo Jesus. Que graça é essa que foi dada? A graça foi dada desde toda a eternidade. A graça já foi dada desde toda a eternidade. Você precisa agora acolher essa graça. Leia. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. A graça consiste também em 3 coisas. Jesus Cristo não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade. Repita comigo. A graça consiste. A graça consiste. Jesus na cruz destruiu a morte. Fez brilhar a vida. Fez brilhar a imortalidade. Por meio do Evangelho. E Evangelho é coisa que a gente tem que Se você quer ver brilhar a vida, ver brilhar a imortalidade, ver a morte ser destruída e vencida, escuta o Evangelho. No Antigo Testamento, quem escutava Deus recebia bênção para si e recebia até a bênção de Deus de voltar para casa e ver a desgraça cair sobre os inimigos. Pega a primeira leitura rapidamente, não vou demorar muito não. Esse assunto está dando mais calor ainda em muita gente aqui na igreja. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família, da casa de teu pai. Sai do conforto, sai da comodidade, da terra, da família, da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele torne uma bênção. Todo mundo vem para a igreja querendo isso. Amém, aleluia, glória a Deus, a vitória vai comigo. Todo mundo quer isso. Inclusive o que vem, leia: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa era a sentença do Antigo Testamento. Essa sentença não vale para nós não. Jesus hoje fala para você diferente do que Abraão ouviu. Você pergunta assim: padre, está certo essa leitura desse jeito? A gente ensina assim: Deus não fala coisa errada, mas pode ser que Abraão tenha escutado de forma errada e anotado de forma errada, entendeu? Jesus vem para dizer assim: eu vou abençoar os que te abençoam e vou te dar uma unção que você vai ser bênção também para os que te amaldiçoam. Amém? Ame os seus inimigos e reze por aqueles que te perseguem. Amém? O Novo Testamento, a sentença é diferente. Olha aqui para Jesus. Estenda sua mão para a cruz. Diga comigo: Jesus, o Senhor mudou essa sentença. O Senhor mudou essa sentença. Porque de Deus não procede o mal. Maldição não vem de Deus. Porque Deus não faz o mal. Ajuda-me a compreender isso. De Deus só procede o bem. E se eu escutar sua palavra, Jesus, eu também vou ser instrumento de bem. E de bênção. Até para quem não me ama. Até para quem me amaldiçoa. Amém.
De vez em quando vem uns bestas falar para mim assim: padre, eu tenho uma praga nos meus antepassados, minha avó jogou uma maldição. Eu olho, isso aí é bobagem, não tem importância não. Trato com o maior desprezo do mundo. Porque o sangue de Jesus, o dia que foi derramada a água do batismo na sua cabeça, não tem desgraça do passado que gruda em você. O dia que a água do batismo cai sobre você. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Pode dar um grito. Você pode ter legião de gente pondo mal olhado ou gordo em você. Tem um monte de padre, de pregador na igreja com essa bobagem de falar de maldição, o poder da maldição. Maldição uma ova. Cristo é infinitamente superior a qualquer bobagem que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó podem pensar sobre mim. Amém? Deixa de ser besta. De Deus não procede o mal, e o mal do mundo que cair sobre você, o bem de Deus é infinitamente superior ao mal. Amém? Amém. Vou pedir a você agora que você faça um exercício. Ai, ai, ai. Não caia na besteira de descer essa montanha sem permitir que Jesus, com a autoridade dele, como nós rezamos na oração da missa de hoje: ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da fé, nos alegremos com a visão da glória vindoura. Irmã, irmão, eu peço a você para que você agora incline sua cabeça e feche os olhos e peça a Jesus para purificar o olhar da sua fé, para que você na fé enxergue a sua missão, as suas dores, seus sofrimentos, suas tribulações, que você enxergue as suas dificuldades, suas angústias, que você enxergue tudo com o olhar da fé. Peça a Jesus para fazer com você como ele fez com Pedro, Tiago e João, caídos com o rosto por terra. Fale para ele: Senhor, também eu estou caído, caída. Se aproxime de mim, toque em mim, me ergue e me faz vencer o medo, o comodismo. Me faz sair de mim mesmo. Vá falando com o Senhor do seu jeito, reze do seu jeito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
Abra seus olhos. Olhe para cá. Fique de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a palavra de Deus. Eu vou perguntar e você renove a sua fé com todo vigor, dizendo: creio. Irmã, irmão, você crê na autoridade e na força da palavra de Deus? Creio. Você crê na voz do Pai Eterno, que te mandou hoje escutar Jesus? Creio. Você crê que Jesus é o Filho amado do Pai, em quem o Pai pôs todo o seu agrado? Creio. Você crê que a luz do Espírito Santo vai lhe dissipar toda a confusão, toda a treva da dúvida e da falta de entendimento da palavra de Deus? Creio. Erga mais as suas mãos e diga comigo: Pai, Pai, Espírito Santo, Espírito Santo, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas abre meu coração à sua palavra. Abre o meu ouvido, e dá-me a graça de ser transformado e guiado por sua palavra. Amém. Que a palavra de Deus te guarde, te guie e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.